Rádio. Novelo. Hoje a gente tem 2 convidadas em vez de uma. E tem motivo para isso porque as convidadas são a atriz Marjorie este Ano e a roteirista Helena Soares. Elas são a protagonista e a roteirista da série Ângela Diniz, Assassinada e Condenada, dirigida pelo Andrusha Waddington, que estreou agora semana passada na HBO Max e foi baseada no Praia dos Ossos, um podcast que a Novelo lançou em 2020. No podcast, a gente conta a história da vida da mineira Ângela Diniz, que foi assassinada pelo namorado Doca Street em 1976. E conta também a história do que aconteceu depois na justiça, na imprensa, na opinião pública e especialmente no movimento feminista. Então, eu e a Flora Thomson DeVoe, diretora de pesquisa da Novelo, que me acompanhou na produção do Praia, chamamos a Marjorie e a Helena aqui no Fio para conversar sobre a série, sobre a Ângela, sobre como é recontar uma história que já foi contada, como é representar uma pessoa que existiu e 1000 outros assuntos. E já que eu, Flora, fui citada nominalmente, deixa eu aproveitar para te dizer que a nossa conversa tem alguns spoilers. Então, se você é do tipo que odeia saber de coisa antes, espera alguns dias antes de dar o play. Primeiro eu queria saber quando foi que vocês ouviram falar da Ângela Diniz pela primeira vez, assim, se antes de trabalhar na série vocês já conheciam a história do assassinato dela, começando pela Helena. Sim, Branca, eu conheci a história. Eu era mocinha, assim, quando aconteceu. Morava ali, Ipanema. Eu lembro da efervescência do momento. Era um momento efervescente de Ipanema. Parecia, sabe? A gente andava na rua, era tudo vivo. A praia era maravilhosa. Era sensacional. Tinha toda uma aura que era especial mesmo na época. Búzios também era um lugar assim. E a Ângela, como uma mulher deslumbrante que foi morta, mas é engraçado, né? Não havia toda essa consciência na época. Por exemplo, feminicídio era uma palavra que não existia. Então, era assim, morreu brigando com o namorado, sabe? E depois que eu vinha me envolver com a história, pessoas da geração da minha mãe, por exemplo, eu ouvi mais de uma vez as pessoas dizerem, poxa, mas ela também não era fácil, né? Sabe? Sempre tem essa modulação. É. E você, Marjorie? Quando foi que você ouviu falar pela primeira vez? Eu não conhecia, não sabia nada, nunca tinha ouvido falar em Ângela Diniz. O primeiro atravessamento foi o Andrusha me falando esse nome, Ângela Diniz, e contou a história resumidamente, porque ele já estava me chamando, né, me convocando, assim, vou fazer o projeto da Ângela Diniz, não sei o que é assim, assado, você topa? Eu falei, topo. Tava no carro ainda, indo pra algum lugar, nem lembro o que era. Vocês não tinham lançado ainda o Praia dos Ossos. E ele falou, já comprei os direitos, a gente vai fazer uma série, então não sei o que, parará. E aí foi que eu ouvi o podcast, que eu não sei se eu posso falar, eu ouvi antes de sair. Não, porque vocês tinham comprado os direitos sem... Sim. Quando o Andrusha comprou os direitos, ele comprou no pitch. Não tinha nenhum episódio pronto, não tinha nada. Ele comprou o pitch. Ele é muito sagaz. Ele é sagaz. Foi muito rápido. Ele foi muito rápido, E aí eu ouvi o podcast, aí pirei, né? Aí enlouqueci com a história. O podcast é incrível. Todo mundo que ouve o podcast fica fascinado não só pela história, mas a maneira que vocês contam, a riqueza de detalhes, a maneira como vocês analisam, né, cada situação, assim, à luz de hoje e da época, né, assim, então, a entrevista com o Doca depois, tem toda uma condução, assim, que faz a gente ficar muito dentro da história, assim. E foi assim que a minha apresentação, a Ângela Diniz, foi através desses pontos. Ontem eu ouvi de novo esse episódio que tem a entrevista do Doca e me deu toda a mesma sensação de desconforto daquele dia. É impressionante quantas respostas ele dá que não sei. Não sei por que eu matei, eu não sei o que aconteceu, eu não sei como é que foi. E aproveitando então que a gente está falando do podcast, eu queria saber da Helena, como é que foi transferir isso para um roteiro de ficção? Assim, quando você ouviu pela primeira vez, você já pensou assim, isso eu vou deixar, isso eu vou tirar, isso eu vou transformar, eu vou pegar personagens reais também, isso é uma pergunta da Paula Scarpim. Por que alguns personagens estão com o nome real e outros não?
Bom, primeiro eu ouvi o podcast, adorei, fiquei completamente mergulhada, mobilizada, e já veio muita coisa pronta dali, né? Porque tem uma dramaturgia, vocês sabem que vocês fizeram. Então, quando a gente passa para a dramaturgia do audiovisual, tem algumas regras que a gente está constrangido a cumprir, que são bastante rudimentares, para ser sincera. Mas, enfim, a gente tem que, por exemplo, pressionar o tempo, porque dilatação de tempo afrouxa a tensão na narrativa audiovisual. Então, a gente tem que botar tudo assim mais apertado, né? Por exemplo, a infância dela, que eu acho determinante, bastante determinante do que ela veio a ser na frente, não ficou de fora. Fusão de personagem também é importante. Então, quando duas pessoas que participaram da vida dela têm uma mesma função dramatúrgica, assim, condensa em uma só. Bom, em relação a nomes que foram mantidos e outros que foram trocados, a gente submete o roteiro a um clearance jurídico. Então, vem uma indicação de que aqui não, aqui risco vermelho, amarelo e verde. Então, a gente fica um pouco assim. E também tem um cuidado com personagens vivos, por exemplo. Você tem que resguardar, porque é a vida da pessoa, você não gostaria também que fizessem isso com você. Então, por exemplo, em relação aos filhos, a gente tentou ser muito cuidadoso, assim. Mudou o número de filhos, não tem nome de ninguém e tal, porque são pessoas, né? Acho que 2 estão vivos e tal. Aí tem isso, tem uma série de adequações que a gente tem que fazer, mas eu diria que em linhas gerais a gente foi muito junto ali do podcast, porque já tinha muita coisa feita ali. Né? E, Marjorie, eu li umas entrevistas tuas em que você falou que você se preparou muito para o papel. Então, são 2 perguntas. Primeiro, como você se preparou, mas até um pouco antes disso, como é que é? O que significa se preparar para o papel? Porque eu não tenho a menor ideia o que isso quer dizer, para um papel qualquer. Eu acho que de uma maneira geral, cada personagem vai, e história, né, narrativa, ele vai demandar um determinado universo de estudo, né, assim. Por exemplo, ser localizado na década de 70, você tem que estudar um pouco sobre o que acontecia na década de 70, os hábitos, o que era efervescente, como era o pensamento padrão, digamos, daquela época, né, ou se o personagem pertence a um universo específico, né, eu trabalhei com uma personagem que era médica durante muito tempo. Então, qual é o universo da medicina, o universo do sistema público de saúde, o que significa o sistema público de saúde? Então, tem um estudo de universo, de ambiente, de personagem, de época do mundo, e depois também tem a personalidade dele ali dentro das relações, como ele é visto, como ele se relaciona, o que ele deseja, como ele se coloca, né? No que diz respeito à Ângela, assim, acho que eu comecei estudando sobre o patriarcado mesmo, porque a partir do momento que eu entendi que a Ângela era feita pelas forças contrárias, né, eu precisava entender o que era essa tensão, né, o que é o impedimento, porque ela, em essência, era uma mulher livre, uma mulher que fazia o que ela queria, que tem os seus desejos e quer mais, que quer seguir, que quer conhecer, que tem curiosidade da experiência, que não é uma mulher que quer, não, vou fazer a minha vida pelas minhas próprias mãos, vou conseguir, vou estudar, vou ter uma profissão, eu quero... Não, ela queria viver, o melhor da vida é viver só, assim, é estar com os meus amigos, curtir uma festa, curtir a minha filha, é me vestir e me sentir bonita, é ir pro clube, é pra praia, eu quero viajar, quero conversar. Então, entender qual era a força desses impedimentos, desses cerceamentos, a essa autonomia que ela tinha sobre ela mesma, conquistada através do casamento, mas acho que também tinha a personalidade dela é muito determinante na história, né, assim. É que eu fui entendendo a dimensão da violência, assim. Então, acho que foi estudar muito sobre o patriarcado através de livros, de documentários, de feministas, assim. E experimentações físicas também, de como esse corpo se coloca como protagonista, assim, com um holofote dentro de você. É a maneira que você se coloca em relação ao espaço e em relação ao outro, né? A autoconfiança no processo, eu até achei... Foi interessante que eu trabalho com a Helena Varvac, ela é minha professora há muitos anos. A gente faz um trabalho de formação continuada e também aplicado nos personagens. E eu falei pra ela, Helena, nossa, que delícia ser autoconfiante dessa forma. Eu tô me sentindo até mais alta. Então, foi um processo muito difícil, porque é um processo de reconhecer também os meus cerceamentos, os meus tabus, a maneira que o patriarcado me deformou, né, de certa forma.
E a briga pra abrir espaço pra ser outra mulher ali, nem que seja por aquele momento, sabe? Porque eu acho que é uma construção pra vida toda, né? Essa formação de gênero, ela tem raízes muito profundas, assim. Então, acho que a vida inteira, com análise, com exercício, com desejo, que você vai se livrando dessas amarras, né? Dessas determinações pré-estabelecidas sobre quem é você e como você deve se comportar, né? Isso que você falou sobre ocupar o espaço é engraçado, porque a gente perguntava para as pessoas assim, como é que a Ângela era fisicamente, e as pessoas falavam tanta coisa, parecia que eram 12 mulheres diferentes. Ela era alta, ela era pequenininha. Na verdade, ela tinha uma altura meio mediana. É, mas... E ela é mais magra, né? Assim, Sim. não era um mulherão. Mas Exato. é isso, assim. O Andrucha uma vez também falou assim, Márcio, você tá malhando? Você tá fazendo algum exercício físico, assim, uma preparação pra Ângela? E eu falei, não. Eu fiquei pensando, assim, depois troquei com a Helena, e a Helena falou, isso é a maneira que você tá dispondo o seu corpo. Ele tá percebendo o seu corpo de uma forma diferente de como você se colocava na vida ou com outros personagens. Então, isso é um elogio da sua preparação, a sua construção da personagem. Eu queria te ouvir um pouco sobre essa construção do personagem, porque assistindo a série com a Paula Scarpim, que é também diretora da Novelo, ela verbalizou uma coisa que eu me dei conta depois que eu tava sentindo também, que enfim, a gente não conheceu a Ângela, a gente tem pouquíssimos registros dela em movimento, muita foto, mas é difícil justamente sentir o jeito dela, ela como pessoa, e isso que a gente foi montando esse quebra-cabeça. Mas uma coisa que a gente sentia ou foi percebendo é que pra ocupar esse espaço, pra estar nesses lugares, ela tinha uma coisa muito desafiadora, assim, quase um pouco mean girl, assim, tipo, a mais popular da escola que se impunha ali, que, tipo, ela chegava a botar no pau na mesa. E a sua Ângela é um doce, assim, eu sinto que ela seria minha amiga. Eu não sei se eu sinto isso da Ângela que a gente foi conhecendo. Como é que vocês pensaram isso? A coisa das camadas de decisão, né, assim, as escolhas que a Helena faz pra construir essa história, as escolhas do material que eu trouxe e de interpretação de cada cena, a direção, a luz, a montagem, são N ideias sobre essa personagem, N pensamentos e camadas sobrepostas sobre essa personagem até o resultado final. Esse aspecto do ser desafiadora era uma característica bem marcante pra gente, pra minha construção, inclusive. E isso foi muito trabalhado, assim, e a gente vê o resultado, por exemplo, no Olhar, em que a gente acaba tentando sempre traduzir, é uma coisa que não tem um vocabulário padrão, né? Assim, então, por exemplo, o Andrucha falava assim, isso, é esse olhar de diaba. E isso era um trabalho de construção de um verbo de ação que era desafiar, assim. Era um lugar de vou adiante, vou desafiar. Agora, o resultado, ele é uma combinação de muitas coisas, né? E eu acho que bate para cada um sempre de uma maneira específica. Tô muito curiosa para saber como isso vai bater nas pessoas. Eu também. Eu queria falar uma coisa sobre isso, que é o seguinte, o que a gente tinha na cabeça, tinha uma orientação que pra mim era clara e pro Andrucha também era, e depois que a Marjorie entrou também foi ótimo, porque ela estava vendo tudo que nem a gente, que é o seguinte, fugir do risco, da tentação de fazer a Ângela uma santa, porque isso é uma possibilidade que tá ali oferecida o tempo todo, porque às vezes no afã de apresentar uma injustiça, né, você pode carregar a mão na vítima. Não tem que ser santa para não ser assassinada, mas certamente, por exemplo, na infância, eu acho que tem ali uma dica boa, assim, porque ela realmente desafiava, porque ela realmente cutucava a onça ali, né? Se você pensa numa menina que desde muito pequena foi moldada para ser vista, porque ela relata, né, no podcast de vocês mesmos, que assim, com 10 anos a igreja parava para olhar para ela e as roupas que ela usava, que a mãe fazia um investimento muito, muito forte ali, talvez pesado, né? Foi a mais bonita o tempo todo, uma sociedade tradicionalíssima, como a gente sabe que é a brasileira e a mineira em especial. Isso instala um modo de funcionamento que ela vai para a vida com esse funcionamento. Então, era importante mostrar esses lados, né? A gente mostra ela derrubada também, né? Mostrando vários, assim. Isso acho que é um lugar muito interessante das escolhas que você fez, que acho que são de Sofia, né? Porque tem essa redução de tempo, né? São 6 episódios, são 40 minutos, são tantos personagens. Então, você tem realmente que fazer uma escolha muito precisa. E você foi muito precisa, vocês foram.
sobre esse aspecto doce, que era até o mais difícil de cavar, né? Porque a aparição dela está sempre desse jeito. Mas engraçado, vocês entrevistaram o Fritz Dorey no podcast, né? Eu sou muito amiga da filha dele, e a filha dele me contou, a Verônica, que quando ela era pequena, a Ângela uma vez deu um biquíni para ela, que era um biquíni lindo. E eu falei, mas ele era legal? Uma fofa. Essas 12 Ângelas, é uma loucura, mas ela tinha um registro, sabe, como uma criança, de uma presença doce, de uma presença, né, enfim. Tem um aspecto que eu acho que ficou muito bem retratado por vocês na série, que é importante na personalidade da Ângela, pelo que a gente conseguiu apurar, que é a relação dela com as amigas. Ela era muito boa amiga. E as amigas todas que a gente entrevistou, as que entraram na série e as que não entraram, todas falaram que ela era muito generosa. Ela era a pessoa para quem você ia pedir ajuda. Se você tivesse em dificuldade, ela era a pessoa para quem você podia contar tudo, ela era a pessoa que você podia ligar às 2 da manhã, que ela ia te ajudar. Isso acho que ficou muito bem retratado, inclusive pela Marjorie, assim, até na relação física com as amigas, né? De abraço, de sentar perto, de demonstrar uma intimidade. Eu queria saber como que você construiu isso, Marjorie. Com você e as outras atrizes, né? Ai, que foram tão maravilhosas, assim, acho que esse projeto me apresentou esse lugar tão de propósito, tava todo mundo ali com um propósito, uma motivação, tinha muito engajamento, principalmente Camila Márdila, a Renata Gaspar, a Toia Ferraz, a Carolina Firman, assim, muitas mulheres incríveis, assim, cada uma dentro do seu universo, mas todo mundo muito, muito unido, assim, a gente tava com muito desejo, muito ciente da oportunidade, do valor que aquilo tinha, profissional e pessoalmente, assim, né? Então, a gente teve alguns encontros, assim, para explorar um pouco essa intimidade e o lugar de cada uma, a personalidade de cada uma. Essa coisa do contato da intimidade, da fisicalidade, era um aspecto que eu vim trabalhando muito na construção da personagem, de ser uma personagem que não tem muito limite, o corpo do outro é um pouco extensão do dela, assim, né, de ter a sensibilidade física mais aflorada, né, assim, o tato, o olfato, a visão, os sentidos são mais despertos, né, assim, então... Ela era uma pessoa muito cheia de vida, né, e isso passa Muito. Esse foi uma coisa que eu li numa entrevista da filha dela, falando sobre como a Ângela era solar, que ela tá com a mãe era um dia de sol, né? Qualquer dia era um final de semana, porque ela era solar. Então, esse era um aspecto também, assim, no universo da construção da personagem, que para mim foi bem importante de experimentar e explorar, assim, esse lugar do rir com vontade, de um sorriso largo, de um prazer, assim. Acho que a construção dela foi realmente, para mim, de sensibilizar os meus sentidos e a abertura, a expansão, assim, ocupar os espaços, o acessar o corpo do outro sem impedimentos, sabe? Como é que você pensou a construção do personagem do Doca? Ai, dificílimo, 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 muito difícil. Você olhando assim, não tem nada muito aproveitável ali. Aproveitável do ponto de vista moral, dramatúrgico? Não, né? Um pedacinho ali que vale a pena, sabe? Que você consiga fazer algum jogo ali, porque é tão duro, tão boçal, né? Ele tem pouco recurso. É um bicho. O bicho tem pouco recurso, né? Ele tem um funcionamento instalado e vai ser assim. Eu acho muito sintomático isso que a Branca falou, da quantidade de vezes que ele fala não sei na entrevista com a gente. Eu acho que isso traduz, né, um pouco que juntando um pouco o que você e a Helena falaram, eu acho que traduz um pouco esse universo mais limitado de que eu vou voltar pro patriarcado, que ele constrói sobre o gênero do homem, né? Um homem que não se experimenta emocionalmente, que tudo gira ao redor dele, ele não tem muita motivo para negociar, para, né, e para o interesse de ouvir, assim, para ir além, é onde tá tudo certo ali para ele, tá tudo girando em favor dele, assim. Ele não cria vocabulário, ele tem dificuldade de falar, né? Então, eu não sei. Eu não sei porque não sabe, não tem essa ferramenta que é dada ao gênero masculino, é autorizada ao gênero masculino a emoção, os sentimentos, o pensar, o refletir, o sonhar, né? Num lugar mais passivo, mas ainda assim é um lugar onde a gente pode criar vocabulário de se entender um pouco. E o homem não. Então a dificuldade dele de dizer não sei se é o caso do Doc em si, mas acho que de uma maneira geral, eu imagino que isso seja a dificuldade de criar vocabulário de articulação mesmo.
E como aconteceu no julgamento, né, que ele acabou, no primeiro julgamento, virando vítima, né? A gente também, na história, é história sobre ela. Então, você não quer abrir protagonismo para aquele cara ali também, né? Mas não deu vontade de entrar no mundo dele, porque o que interessava mesmo era o mundo dela, né? Da minha parte sobre o Doca, assim, a gente discutindo no set já, uma vez que já o roteiro já estava escrito, a gente tinha, e eu tinha uma tensão também muito grande, que ele não fosse o vilão, que ele não tivesse matado porque ele estava drogado, porque ele estava cheirado, porque ele estava bêbado, porque... Tirar esse álibi, assim, né? A razão, assim. Então, trazer ele para esse lugar mais de homem ordinário, de homem comum, era um pouco o valor desse conflito, assim, né? De trazer a discussão. É um homem comum, um homem que não tá necessariamente em contato com as emoções ou as reflexões e que acontece de estar sempre com uma arma na pasta. Assim. Isso é uma coisa que, assim, aparece ali com uma naturalidade, enfim, mas era assim, a gente ouvia, a gente tava, assim, descrições de festa, não sei quem deu tiro no teto. Tipo, você fica, meu Deus do céu, que mundo era esse? De geral, cheirado e armado. Então, assim, se os seres humanos são perigosos por si só, imagine nesse contexto, né? É que a gente não vive isso hoje por uma questão de lei, porque, né, em outros países isso é autorizado, assim. O meu, sim. Infelizmente. Depois do intervalo, a gente volta com a Marjorie e a Helena para falar de feminismo, da repercussão que elas esperam para a série e de como é preciso tentar manter a cabeça aberta e sempre ter curiosidade pelas opiniões umas das outras. No podcast, a gente fala bastante desse debate de narrativas sobre a Ângela, né? Quem ela era? Ela era essa mulher perigosa, que roubava o marido das outras, que depois largava os caras, ela provocava todo mundo, ela brigava, ela mesma dizia que ela era brigona, ela dizia, eu sou boa de briga, e ela era mesmo. E o advogado do Doca dizendo que ela era uma Vênus lasciva, que queria vida livre, libertina, depravada e tudo mais. E, por outro lado, a Ângela mãe. A Ângela real, mãe de 3, e a Ângela de vocês, mãe de uma, que eu achei uma excelente ideia. Realmente você tem toda a razão, Helena, você tem que comprimir para facilitar, né? Para explicar direito. Então você tem, é um velho binário das mulheres, né? A puta e a santa, a vagabunda e a mãe. Não pode ser a mesma pessoa, né? Na série de vocês, eu fiquei com a impressão que essa imagem da Ângela, mãe, sofrendo pela ausência dos filhos, ela meio que se sobrepõe às outras. Ela me parece um fio condutor e especialmente uma força motivadora das ações que ela faz. A impressão que dá é assim, ela começa a ir a muita festa, começa a beber, ela começa a fazer um monte de coisa, porque ela quer esquecer o fato de que ela não está conseguindo acesso à filha dela, de que ela possivelmente vai totalmente perder a guarda da filha e nunca mais vai conseguir ver, e ela sofre muito por causa disso. Então me parece que vocês... que para vocês isso foi uma força motivadora para as ações delas, né? Tem uma hora que ela pede o Ibrahim em casamento, coisa que na vida real não aconteceu, mas na série tem uma hora que ela pede o Ibrahim em casamento e ela diz, eu não quero nada, eu só quero um sobrenome para eu conseguir minha filha de volta. Como é que vocês pensaram isso? Bom, você falando agora, eu só posso suspeitar que seja um patriarcalismo instalado aqui insuspeitamente, vastamente, profundamente, porque se realmente a gente passou em alguma medida para alguém que a motivação era, em primeiro lugar, a filha, não era a ideia. Não era a ideia, não? Eu posso estar enganada, Wellington. Eu posso estar completamente enganada. Não. Bom, todos nós. Não é enganado, né? É a leitura. Cada um absorve, sente de uma forma mesmo. Mas o que eu vejo nisso é que é um aspecto que a gente discutiu. A gente discutiu se ela poderia ou não ser uma boa mãe. Quanto ela seria negligente ou não. Isso não passou despercebido por nós, né? A gente questionou muito isso. Inclusive, a gente falou assim, não, mas se a gente fizer a Ângela negligente e tal, a gente tá corroborando com essa ideia de que uma mulher da festa, da farra, não pode ser uma mãe cuidadosa, zelosa, atenciosa, né?
Então, acho que esse é um ponto muito sensível nela, assim. Também não vejo exatamente como a motivação da farra, da festa, do pra esquecer, pra avançar a narrativa, né? Assim, acho que ela faz parte. Acho que essa coisa de pedir o Ibrahim em casamento e a falta dela… O Ibrahim me parece ali um pragmatismo, assim. Ela não quer nada, ela quer pra ver se ajuda lá o advogado. Exatamente, né? Eu sinto assim também, no lugar de, assim, é onde ela começa a ceder. Porque antes ela não cedia em nada, e de repente ela começa a ceder nessa coisa do casamento e das regras e tal, pra conseguir ter a filha, que já é uma violência pra ela, né? Não, e o primeiro gesto, né, pelo menos no recorte que a gente faz, é pedir um divórcio, né? Naquela época era trágico. Pedir um desquite, né? Um desquite. Era um desquite. Era desquite, mais trágico ainda. Era muito, porque quando eu era pequena na escola, a gente realmente era uma dor, assim. Você olhar um amigo que tivesse os pais separados, era uma dor. A gente, com 2 anos de pesquisa da Ângela, isso é uma coisa que eu saí, assim, bastante convencida dessa pesquisa toda que a gente fez. Ela era uma boa mãe. Não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Ela não pôde ficar com os filhos. Justamente isso que a Helena falou. A gente ficava com pena dos coleguinhas cujos pais eram desquitados, né? Que era um estigma você ser desquitado. Para começar, nunca mais você podia casar de novo. Era aquilo e acabou. Então as pessoas se juntavam. Essa gente toda da série que diz, Doc é casado com a Adelita e fulano é casado… Não era todo mundo que já tinha se desquitado e morava junto e dizia, não, somos casados, casamos no Uruguai, casamos sei lá onde, mas não podia. Então era um estigma muito forte. E o estigma principalmente era a mulher desquitada. Você dizer, naquela época, né, uma mulher, ela é uma mulher desquitada, era basicamente dizer, essa daí é uma piranha vagabunda que vai tentar roubar o marido das outras, independente do que a mulher fosse fazer. E ela perdeu a guarda dos filhos, ela não tinha escolha. E ela foi enfrentando ela foi tendo esses cerceamentos, né? Assim, perdeu a guarda, não foi aceita no clube, né? Mal vista, perseguida. Então, ela foi se dando conta de como essa personalidade não era aceita, né? O que causava a ela uma série de violências que ela foi sofrendo. Mas ela tava pé no acelerador, assim. Quanto mais impediam, mais ela ia, né? Tinha uma dobra de aposta. Parece que dobria. Agora, então é se isso. estão assim, então, Enfim, eu também acho que é uma frase da Gilda, depois do Explica primeiro quem é a Gilda, para os ouvintes. A Gilda teria sido uma amiga, é ficcional esse personagem, né? Teria sido uma amiga da Ângela desde pequena em Minas Gerais, que descreve uma trajetória oposta dela. Foi um recurso para a gente desenhar, né, por contraste, essa aqui, a Ângela. Então, ela é uma mulher que foi estudar, não casou, se descobre lésbica e é tudo o contrário da Ângela, mas elas têm um laço muito íntimo e forte. Em determinado momento, depois do julgamento, que é aquela coisa horrorosa, tá a Gilda e a Lulu, que era amiga Jet Set, não sei quem fala na verdade, mas uma delas fala que a beleza tem uma coisa trágica, carrega uma coisa trágica a beleza. É um poder foda. E que eu acho ótimo que tem nessa cena, tem inclusive a Lulu falando sobre isso, que ela fala assim, não é a beleza, é o algo a mais. E essa parceria das duas é muito bonita, porque são mulheres de personalidade diferente, que vêm um mundo completamente diferente. A Gilda é militante, a Gilda a mulher tem que ser, do trabalho, tem que… E a Ângela é quero só curtir, quero… Não, ela era uma militante também, de outra forma, né? Então as duas têm uma… Apesar das diferenças, né? Ou seja, a diferença não era um elemento que separava as duas, né? Elas eram muito amigas e tinham muito afeto uma pela outra, muito respeito uma pela outra, mesmo sendo completamente diferentes. Não, só pensando justamente nesse espelho invertido, que é essa personagem feminista, que tem, assim, dá pra sentir, a gente ficava assim, não, essa é a Celina, essa é a Jaqueline, enfim. Tipo, isso aí. É uma mistureba, mas a gente tem a Celina Albano, que a gente entrevistou no podcast, que foi pra Inglaterra estudar não sufragistas como a Gilda, mas justamente mulheres que estavam se unindo em grupos para combater a violência doméstica. Enfim, Você tá vendo? Então a gente colou de vocês, eu já até esqueci que a gente colou. Era a Celina, sem tirar nem
Mas também você tem a… Que não era a Celina, mas tem a Jaqueline Pitangui também. Que era, assim, a amiga de infância da Ângela. Depois virou uma grande… Assim, um ícone no movimento feminista brasileiro, enfim. Mas a própria Ângela, ela não era… Declaradamente não era feminista. Ela dá uma declaração ali, uma hora que… Quando ali meu coração fez… que ela fala assim, eu não gosto desse negócio de women's lib, que é como se chamava o feminismo na época, é uma coisa patética de mulher que não consegue marido, não sei o quê. Mas a gente diz também que ela teve atitudes feministas, não necessariamente militantes. E na série eu sinto que esse lado feminista da Ângela vem à tona também. Ela leva a amiga pra fazer um aborto, que é um episódio que não tem no podcast. Como é que vocês pensaram, assim, teve um esforço de fazer essa Ângela conscientemente mais feminista? Como é que foi pensado essa construção ideológica dela? É uma pergunta perigosíssima. Perigosíssima essa pergunta. Bom, não havia a menor intenção de fazer a Ângela militante. Eu acho que ela derruba coisas porque ela precisou, porque ela queria. Essa inquietude. Eu acho que… Eu também não sou feminista, tem esse problema. Peraí. Volta. Por quê? Por que você diz isso? Porque eu acho reducionista. Eu acho que não é um critério que me interesse. Não me interessa, é um critério que não me interessa realmente. Eu acho que o que a gente tem de específico como espécie é muito, muito longe disso tudo, no sentido mais elevado, é outra coisa, sabe? Eu não acho que os nomes homem e mulher signifiquem… Eu acho que, na verdade, isso devia ser esvaziado. No entanto, reconheço hoje as restrições impostas às mulheres até a presente data. Mesmo uma pessoa como eu, que estudei, que trabalho, que tenho… Enfim, montei uma vida, enfim, sobre mim, né? Eu sinto isso, Mas eu não gostaria de fazer um reforço dessa diferença. Eu gostaria de suspender essa diferença. Essa é uma conversa bem mais comprida, mas eu acho que o que a gente observa, que a gente chama de patriarcalismo hoje, é uma coisa que remonta ali ao Neolítico, quando existe a invenção da ideia do pai, ideia de pai no Neolítico. Porque antes, vocês sabem, óbvio, né? A genética, no tempo da espécie, é uma descoberta muito recente. Então, como é que você podia assegurar que um macho era pai de determinada cria? Só se você cercasse a mulher. E isso, possivelmente, foi sacado no laboratório ali da criação de animais, quando a humanidade sedentariza. E aí, no cercadinho, se você botar uma vaca e um touro no cercadinho, se a vaca engravida, só pode ser daquele touro. Então, provavelmente, da observação daquele laboratório ali na criação de animais, é que pinta essa ideia. O pai, ele só pode dizer que é pai porque ele é dono daquela mãe. E isso é um princípio que vai fundar a propriedade, vai fundar Estado, vai fundar a ordem, vai fundar a lei. E todo o regramento, a história do regramento na história da espécie, vem dessa primeira marcação, né? É uma história comprida. É por isso que eu falei que era perigosa. Porque… Eu acho que a Ângela era feminista nesse lugar que não é entendido, né? Assim, ela tem atitudes como se separar, como levar a amiga para fazer um aborto. Aí ela quer ajudar aquela amiga, ela quer… Exato. Aquela menina, aquela amiga dela Exato. tá precisando de uma coisa, Exato. Pediu isso e ela vai lá, vou com você, Claro. Vamos fazer. As atitudes dela, né? É que são de uma mulher que se entende de igual para igual, né? Assim, livre, autônoma, com autoridade, né? Então, esse comportamento é um comportamento que está dentro do feminismo, mas ela não… Tem um estigma sobre o que é feminismo, sobre o que é feminista. Então, esse estigma ela não queria participar. E ela não tinha ideia também do quanto isso tinha reflexos coletivos, assim, né? O quanto isso poderia beneficiar a mais mulheres, assim. Então, ela não tinha nenhuma intenção em participar do movimento. Essa amiga dela tinha. Engraçado. Eu lembro… Não vou lembrar o ano, minha filha era pequena, que tinha uma PL que ia ser aprovada, que era contra o aborto. E aí teve uma manifestação de mulheres no centro da cidade. Minha filha era pequena e ela queria ir. Amigas iam e tal, eu achei perigoso. Ela ia sozinha, eu fui com ela. E eu acho que tem uma diferença entre você defender direitos, tecnicidades.
eu vou lutar até o final dos meus dias para o aborto ser legalizado. Porque isso não diz respeito a ninguém, diz respeito a quem vai ou não fazer o aborto. Mas, quando isso é capturado por uma feição ideológica, uma face ideológica, eu via, por exemplo, do meu lado, mulheres pintadas de urucum, nuas de urucum, cantando músicas indígenas. Não era indígena, não. Era mais para essa vibe bruxas, para vibe bruxas. Eu acho isso um retrocesso tremendo. Eu acho isso um regresso, acho regressivo esse movimento, você entende? Uma coisa é você lutar por uma coisa que é técnica, eu quero isso aqui. Eu sei que existem bilhões de feminismos, mas existe uma certa corrente que é a mulher é melhor que o homem, se o mundo fosse comandado pelas mulheres, esse tipo de ideia. Isso é uma caricatura. Certo, você tem razão, você tem razão. Eu acho que, enfim, baixou a mãe da Branca aqui no meu corpo, porque... Ai, Branca, socorro, eu me esqueci, olha... Tá então, vendo? Só pra voltar, enfim, tudo isso começou em 2018, quando a Branca foi comentar da história da Ângela Diniz com a Paula Scarpim, que tava fazendo uma matéria da Lizzie Matsunaga, enfim, crimes famosos. E ela falou, o caso da Ângela, do Oca Street, e a Paulinha não tinha ouvido falar. E a Branca achou importante resgatar esse caso, ela se espantou que a Paulinha não conhecesse, porque tinha sido tão presente na infância dela, não só como mais um crime escabroso, não só como mais uma mulher assassinada, mas porque ela sabia, pela mãe dela e pelo contato com o movimento feminista, de como esse caso tinha sido importante em deflagrar um novo capítulo do movimento feminista. Das feministas, sim, militantes ideológicas, porque a política é feita de ideologia, não existem esses... Assim, isso aqui é neutro e isso aí a pauta de você é ideológica. Enfim, a gente é seres ideológicos. Quando a gente quer que alguma coisa seja consenso, a gente diz que é técnico e a gente não reconhece a nossa subjetividade. Então, o que a gente vê é que essas mulheres, justamente, enfim, não pessoas... Enfim, a gente tem a Celina Albano, a gente tem a Jaqueline Pitangui falando da narrativa da série, mas justamente não teve uma grande mobilização em 76, em 79, pela morte da Ângela, que ela era uma dessas mulheres difíceis, problemáticas, tinha muito estigma em torno dela. E a gente vê que em 80, enfim, que é uma coisa, eu entendo, enfim, ter ficado fora do recorte da série, porque são outras personagens, foram outras mulheres que foram mortas numa sequência de tempo muito curto, na cidade da Ângela, em BH, que é onde nasce o movimento Quem Ama Não Mata. Mas é uma mobilização importantíssima que acaba beneficiando a Ângela, que renegava esse movimento. Sem dúvida. Então, assim, é de lá que parte um pouco a nossa busca, e a gente acaba querendo resgatar a figura da Ângela também, mas isso sempre foi central pra gente, de mostrar como essa mulher que viveu a vida livre daquele jeito e tal, a redenção que a história dela tem, o final feliz, que não é um final feliz, mas aí o arco da história dela, que termina com a condenação do DOCA, só é possível graças a uma mobilização de pessoas militantes, a vasta maioria da qual não tinha nenhum vínculo com a Ângela. Então, essa ideia de você defender as mulheres da violência, de você se levantar contra a matança de mulheres, mesmo não sendo amiga de infância, mesmo não sendo uma vingança ali de alguém que você conhecia, porque você acha, você acredita na igualdade da mulher, esse é um coração, assim, do podcast. Mas isso a gente pode trazer pra hoje, né? Assim, teve um debate da Manuela Dávila com a Cíntia Chagas, que foi muito interessante, porque ela viveu lá uma história de violência e antes disso ela defendia muito uma ideia antifeminista, né? Assim, e foi embora ela fosse uma mulher autônoma, que vive do próprio dinheiro, super protagonista da vida dela ali com os meios, instrumentos dela, a carreira dela, assim, era antifeminismo, assim, e vive essa experiência e tem ali uma oportunidade de reconhecer, não deixou de ser conservadora, enfim. Bom, que ótimo que a gente não... Estamos discordando, estamos, enfim, ouvindo umas às outras, muito legal. Mas eu queria fazer uma qualificação sobre o que eu falei, eu queria falar desde onde eu estou falando isso. Eu tenho um engajamento em psicanálise. Você falou, Flora, sobre somos seres ideológicos. Do ponto de vista da psicanálise, qualquer ideologia é sintoma, é fixação, é aderência a um determinado conjunto de valores. E se afastar... Acho que a gente funciona no mundo com valores, mas... Concordo com você exatamente, eu até anotei aqui, a gente vive no mundo, né? Ninguém mora numa nuvem. Mas esse negócio da psicanálise faz referência a esse estado axial do psiquismo que coloca em suspensão qualquer configuração.
seja qualquer coisa que seja configurada, porque não é isso que nos define. E o trabalho, digamos assim, terapêutico da psicanálise, né, o pedagógico, talvez, é cutucando, fazer uma certa forçação de quebrar essas formações fechadas. Eu acho que o feminismo é um conceito que evoluiu muitíssimo, tanto que a gente vê a Gilda estudando as sufragistas, a gente fala em ondas do movimento feminista, a gente fala em feminismos plurais. Eu não diria que é um conceito, um conjunto rígido, fechado de valores e de pautas. Muito pelo contrário, uma coisa que justamente a gente está sempre cutucando. E a gente vê nas atitudes da Ângela uma série de práticas que eram, enfim, que o próprio movimento feminista teve mais pudor em abraçar. É uma conversa longa. Mas eu fiquei super curiosa com uma coisa, Helena, que você falou que você não é feminista, né? Com bastante convicção. O que, ok, beleza. Tem gente que tem gente que não é, tranquilo. Mas aí eu fiquei curiosa do seguinte, você disse que você é uma mulher independente, que fez sua vida, que você tem uma carreira, etc e tal. E que você sentiu na sua vida, e você é mulher, você sentiu certas restrições por causa do fato de você ser mulher, era isso, né? Tá, exato. Então eu queria saber o seguinte, você concorda com essas restrições? Você acha que elas são corretas? Absolutamente. E me vi até recentemente numa circunstância de ter que enfrentar isso e foi duríssimo. Eu tive que, por circunstâncias da vida, eu me vi tendo que bater nesse limite moral. E fiquei muito impressionada como essa moralidade estava em mim. O mundo massacra também, o mundo dos homens dá conta, porque homem pode tudo, mulher não pode porra nenhuma, né? Eu falo que só existe a monomonogamia, porque é só a mulher que pratica supostamente a monogamia, porque o homem nem se propõe. Então, enfim. Então eu me vi nessa circunstância e é violento demais. E eu mesma tive que... Você fica assim, tipo, boba. Você fala, meu Cristo, como é que... É porque é tão solidificada, que ela está tão naturalizada, que você fala, mas isso não tem menor sentido. Não, mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui que eu costumava fazer com muita frequência num podcast que eu tinha anos atrás, chamado Maria Vai com as Outras, que era sobre mulher e mercado de trabalho. Então, eu conversava com mulheres de todos os tipos, que pouquíssimas eram feministas, enfim, porque eu me interessava pela pessoa por causa da profissão, para entender como é que era você ser mulher naquela profissão. E eu fazia essa pergunta para elas também. Você concorda com esses problemas que aconteceram na sua vida, na sua carreira, pelo fato de você ser mulher? E a maioria delas dizia que não, e ao mesmo tempo elas diziam que elas não eram feministas. Então, o que eu acho é que o feminismo não precisa ser comprado no atacado. Se você acha que essas restrições que nos são impostas pelo fato da gente ser mulher e nenhum outro fato, a gente nasceu assim, é uma coisa que a gente não pode controlar, se você acha que essas restrições, como você falou, estão erradas, isso é feminismo. Tá bom. Então eu sou feminista. Você é feminista, exatamente. Porque feminismo é só isso, é só a gente querer ter, enfim, oportunidades iguais. Se a gente quiser ser uma mulher como a Ângela e levar uma vida livre e fazer o que a gente quiser, a gente pode. Se a gente quiser ser uma mulher que é dona de casa, a gente pode. Se a gente quiser trabalhar, se a gente não quiser, enfim. A gente não tem que ter restrições na nossa vida só por um fato que a gente não controla, que é o fato de ter nascido mulher. Isso é isso que é o feminismo. Mas, por exemplo, no trabalho, eu nunca senti. Que bom. Que ótimo. Eu nunca senti. Eu sinto os piores efeitos nesse lado moral. Os roteiristas têm um sindicato. Agora eu vou brigar com o sindicato dos roteiristas. Vamos lá. Nós temos um sindicato, a Abra. A Abra foi crescendo muito ao longo dos anos. Começamos a dar uns 30, depois hoje estamos mais de 1.000. Determinado momento, eu acho que uns 10 anos atrás, as gerações foram se sucedendo na condução, né? Quem ocupava os cargos e tal. E aí entrou uma galera mais nova. E aí pareceu para eles importante, para elas, mudar o gênero do pronome com o qual a instituição se comunicava com os associados. Então, houve uma votação online que a gente tinha que decidir se a gente usar o pronome masculino, se a gente usar um pronome neutro ou se a gente usar o feminino. Venceu o feminino. Eu me senti ofendida. Você entende? É como se eu precisasse de uma proteção, se eu fosse... Eu me sinto como se a gente fosse menos por precisar dessa proteção. Isso me envergonha, você entende? Aí eu tava com as minhas amigas no WhatsApp, que a gente sempre fica nessas coisas, você fica...
E aí, duas mulheres, assim, que eu tinha muita intimidade. Eu falei, gente, não tô acreditando que vocês vão fazer isso, né? Aí uma não votou que nem eu, votou pro neutro. A outra, que é uma mulher inteligentíssima, debochada, enfim, completamente incorreta. Ah, não, vou lá junto com elas, entendeu? E hoje, somos 1000, tem homem pra caramba, mas não interessa, você tá entendendo? Por que vai ser todo mundo chamado de ela? Eu acho isso estranho. Eu não fico confortável com isso, não fico. Não precisa chamar todo mundo de mulher. Não, isso que eu estava falando não é um critério bom esse. Não é um critério. Existe uma coisa biológica. E aí também tem uma coisa muito desagradável para o nosso lado, que eu acho que com o tempo a gente pode reverter tecnologicamente isso, que é, nós somos menores, nós temos menos força. E nós ficamos grávidas. Então você imagina isso na história da espécie, o que foi num grupo nômade, por exemplo, uma mulher grávida se arrastando. Ela deve ter ficado para trás inúmeras vezes. Porque não dava, entendeu? E o fato da gente ser menor, que é o seguinte, se alguém quiser te estrangular, te estrangula. Aí eu queria, não queria te dar o segundo sexo aqui, mas um livro, enfim, só saindo um pouco das cavernas do Neolítico, um livro que mudou muito a minha cabeça, porque a gente sempre volta para esse passado imaginário que seria, assim, a raiz da dominação do homem sobre a mulher, de uma sociedade de acumulação, em que um manda nos outros, enfim, que leva inexorável tempo. A gente sai de caçador-coletor pra gente se estabelecer. Enfim, acúmulo de riqueza, a gente chega no mundo cagado que a gente tem hoje, porque a ordem das coisas porque a tendência é assim, porque a gente tem fatores que estão jogando contra. Mas o Despertar de Tudo é um livro de um antropólogo e um arqueólogo. E eles olham para as várias formas de organização da sociedade ao longo dos séculos, dos milênios. A gente já foi muito diferente em muitas épocas, em muitos lugares do mundo. São muitas formas possíveis de organizar tanto a relação entre os gêneros, quanto a relação com os recursos. Eu acho que a gente é muito mais aberto do que um certo determinismo biológico levaria a crer. Eu acho que a gente é muito diverso também, assim. Eu acho que, em via de regra, até pode ser que essa condição física da mulher ser menor, mais frágil, faça algum sentido. Mas eu acho que o oposto também existe. Mas, trazendo das cavernas pra cá, acho que a gente tem que se atualizar mesmo. A sociedade hoje é diferente. Enfim, acho que tem um processo grande de conhecimento disso, sobre a organização social, de como a gente se organiza com gênero ou não, assim. Acho que tem um episódio ótimo, acho que é no Fio da Meada, que você fala sobre o gênero neutro, né, Branca? E sobre como a língua se modifica e se atualiza também. Tem esse grau também de desafio, né, de falar sobre algo, de fazer escolhas. E eu me questionava, falava assim, meu Deus, será que essa origem dessa escolha que eu tô fazendo aqui sobre a personagem tem origem ali no moralismo, né? Assim, porque às vezes a gente fala assim, não, assim tá vulgar. Oh, mas vulgar é uma palavra que me provoca, assim. Isso tem um julgamento moral. Então, como conseguir separar uma coisa se a gente não tá separado, né? Mas eu entendo que o movimento, ele surge porque, assim, cada um reage e sente de uma forma diferente. É uma ferramenta política mesmo. Assim, um dia eu tava pegando um táxi e a gente tava falando sobre racismo, o motorista era negro e tal, e aí ele falando assim, não, mas eu acho que não precisa de ser esse movimento, eu não me importo, pode me xingar, pode fazer o que quiser, eu não me importo. Falei, pois é, mas tem isso para outra pessoa talvez tenha um efeito muito pior, muito agressivo, isso pode ser uma violência muito, que pode limitar e criar, deformar aquela pessoa por conta desse vocabulário, dessa agressão, que para você não faz efeito, você tá tranquilo em relação, e seguro em relação à sua figura, né, mas é uma ferramenta para tentar dar amparo para todos, para aqueles que lidam bem, mas para aqueles que não lidam principalmente. Eu acho que essa história da Ângela Diniz inteira, né, a história dela, da morte dela, da relação dela com os homens, do movimento feminista, a relação dela com o movimento feminista, eu acho que ela é muito útil, foi muito útil pra gente, quando a gente estava fazendo Praia dos Ossos, muito útil para pensar tudo isso. Para pensar essa questão da moralidade, de feminismo, de machismo, do patriarcado, da ditadura, que é uma coisa que a gente fala também no podcast, porque, enfim, ela foi assassinada em 76.
auge da ditadura, o primeiro julgamento em 79, o segundo em 81, isso tudo ainda é debaixo da ditadura. Então, tem essa dimensão também política, né, que é bastante importante, que a gente pensou muito quando a gente estava fazendo. Então, eu acho que as entrevistas que vocês vão dar quando for lançado vão tocar nesses pontos todos, né? E eu acho que isso é muito bom. Eu acho que é muito bom ter uma série popular, que é num streaming muito conhecido, que tem muita gente que vai ver e que traz à tona essas questões todas para todo mundo pensar. As pessoas, os jornalistas que entrevistarem vocês vão estar pensando, mas os espectadores também vão estar pensando, né? Vão estar vendo, será? O que é? Será que o que eu faria? Será que eu concordo? Será que eu não concordo? Essa mulher é uma vagabunda vulgar ou não? Ou o que ela é? Eu queria ser que nem ela, né? Eu acho que também vai ter isso, porque ela é uma figura muito interessante, né? Ela era uma mulher muito interessante na vida real, por isso que ela fascina tanto. Enfim, ela tinha só 32 anos, né? Imagina o que essa mulher poderia ter feito. Ela tinha 32 anos quando ela morreu, ela era uma babyzinha. Também a questão do feminismo, do antifeminismo da Ângela, que ela era, de fato, ela não era feminista, poderia ter evoluído, a gente não sabe. Quando ela morreu em 76, o movimento feminista brasileiro estava muito no começo. A gente não sabe como ela teria amadurecido e se desenvolvido depois. Então a gente pode fazer a Ângela que a gente quiser na nossa cabeça, né? A Ângela que se livra do DOCA, que casa com um cara legal, que tem outros filhos, que vê os filhos dela crescerem, que tem netos, né? Que vai cuidar da vida dela, como todas as mulheres merecem, né? Sem ter que lidar com um homem que bate, como a Helena falou, um homem que quiser estrangular qualquer uma de nós, vai estrangular. Não tem muito que a gente possa fazer. A sociedade tem a obrigação de resolver isso. A sociedade tem a obrigação de proteger os mais frágeis. E, nesse caso, a gente tem o direito de não apanhar e de não ser assassinada só pelo fato de que a gente é fisicamente mais fraca, né? E eu acho que essa história da Ângela, tanto pra gente no Praia dos Ossos, quanto pra vocês na série, traz todas essas questões à tona, que são questões importantes e interessantes de serem debatidas. Eu tenho muita curiosidade, sabe, da repercussão. O que vocês acham que vai ser a repercussão? Eu esperaria que receba o mesmo tratamento que todas as questões que brotam hoje em dia recebem, que é uma polaridade. Eu acho que a gente vive num momento que é fim de era. Os fundamentos do Ocidente estão todos rachados, colapsando, né? O que segurava o Ocidente cristão não segura mais. No entanto, a gente não tem ainda um desenho novo. Então, é uma situação mesmo de hiato. Nesse cenário assim, de quebra de fundamento completa, e sem apontar outra coisa, a gente vê uma grande massa da população correndo para trás, como se pudesse ainda se pendurar no que já está podre, sabe? Essa regressividade política, o povo corre para trás porque fica apavorado. A tua expectativa, então, com a recepção da série é que vai causar polarização? Eu acho que vai ter gente que vai continuar dizendo era uma maluca, entendeu? Era uma maluca, provocou isso, foi o que aconteceu, porque essas pessoas vão ficar incomodadas, talvez, com, né, quantidade de coisas gostosas que ela pode fazer na vida, né? E a outra galera vai falar, claro, que isso nem se coloca, que é isso, né? Não pode até nem engajar, sei lá, falar, nossa, coisa maluca e tal. E Marjorie, você acha que é? Uma coisa que me chamou muita atenção na série foi o último episódio, o julgamento, assim. Uhum. Eu fiquei muito impactada com a naturalidade com que eles falavam absurdos, né? Assim, uma fala do Evandro Reis e Silva que sempre me chamou muita atenção já no podcast e que permaneceu na série, que era uma acusação à Ângela com a frase ela queria vida livre, né? Assim, num tom de acusação. Eles falam diversas coisas, assim, que são hoje, aos meus ouvidos, muito gritantes enquanto absurdas, né? Assim, mas o próprio movimento, né? Do quem ama não mata, e eu acho que esse aspecto também é uma provocação muito importante, assim, que a série pode promover enquanto participação da população na movimentação das mudanças e do acontecimento, assim, como espelhar os dias de hoje com aquele julgamento, mas ao mesmo tempo comparar com, né, tem uma coisa que me grita muito, assim, que me apavora quando eu lembro, que era aquela audiência da Mariana Ferrer. Nossa. Isso, assim, foi agora. O quanto é importante. Eu acho que, assim, o que eu desejo mesmo é que ele provoque isso que a gente tá fazendo aqui, assim, sabe? Um debate com diferença de opiniões, mas que possa promover reflexão porque eu acho que é a partir da ignorância que mora muito essa polarização e a regressão, né? Assim, claro. Então, são outras gerações que estão ali na frente, são outras gerações que estão na Câmara dos Deputados, no Senado, mas que trazem uma ignorância e uma perpetuação de um vocabulário, de um
de um entendimento de si e da sociedade herdado, assim. Então, acho que é isso. Eu tenho essa expectativa, tô curiosa. Eu também. Eu fico curiosa de muitas coisas. Eu acho que é importante a gente, nesse momento que a Helena estava descrevendo, a gente não perder a capacidade de ter curiosidade pelas outras pessoas que são diferentes da gente, que pensam diferente da gente. Tentar entender, não chegar já dizendo, não, fulano tá dizendo isso, então eu não quero nem mais saber, não quero entender. Não, eu sempre quero entender. E isso eu acho importante a gente manter na cabeça, sempre. Obrigada por ouvir o Fio da Meada. No site da Rádio Novelo você pode encontrar a transcrição do episódio e também o link para o podcast Praia dos Ossos e para a série da HBO Max. Se você quiser saber mais sobre o Fio da Meada, a gente está no Instagram, no Threads, no X e no Blue Sky, sempre no @Rádio Novelo. Você pode seguir a gente por lá e também na plataforma onde você está ouvindo esse episódio. Lembrando que sempre dá para deixar um comentário sobre essa conversa nas nossas redes e também na Apple, no Spotify ou no YouTube. Você também pode escrever para a gente no e-mail fiodameada@radionovelo.com.br para mandar a sugestão de entrevista, fazer crítica, comentário, elogio, o que você quiser. Se você tem uma marca ou cliente que tem tudo a ver com os nossos podcasts, você pode contratar o Estúdio Novelo para criar seu próprio podcast ou anunciar nos intervalos dos nossos episódios. É só escrever para a gente em anuncie@radionovelo.com.br. O Fio da Meada é um original da Rádio Novelo. Tem episódio novo toda segunda-feira. A coordenação e produção são da Evelyn Argenta e da Ashley Calvo. A direção criativa é da Paulo Scarpim e da Flora Thomson-Devô. A direção executiva é da Marcela Casaca. A edição executiva é da Natália Silva. A gerência de produto é da Juliana Jäger. A montagem desse episódio é da Evelyn Argenta. A sonorização e a mixagem são da Júlia Matos. A música original é da Luna França. O apoio de produção é do Vitor Hugo Brandalize, da Bia Guimarães, da Sara Zobel, da Bárbara Rubira, da Carolina Moraes, do Vinícius Luiz e da Isabel de Santana. A produção desse episódio foi da Flora Thomson-Devô. O desenvolvimento de produto e audiência é da Bia Ribeiro. A identidade visual é da Natasha Gompers. A coordenação de ilustração e design é do Gustavo Nascimento, a análise administrativa e financeira é da Tainá Nogueira, a checagem é da Ethel Rudnitsky e a revisão de transcrição é da Flora Vieira. Obrigada e até a semana que vem.